Fala galera, final de Champions chegando e é claro que o Pichotada Cast não poderia deixar de produzir um conteúdo em volta da grande final europeia entre Manchester City e Internacional que vai rolar no próximo sábado, dia 10 de junho em Istambul, na Turquia. E quem tá aqui comigo hoje, acreditem se quiser, é o Arthur, gente, que tava comigo lá no primeiro episódio, ele que idealizou o Pichotada Cast junto comigo, tá firme e forte nesse projeto que já tem pouco mais de um ano, né? A gente vai falar aqui de uma forma bem descontraída, vocês sabem muito bem a pegada do Arthur, né, para falar sobre essa grande final de Champions. Meu amigo, que prazer gravar com você aqui novamente. Muito bem-vindo. Pichotada é sua casa. Prazer o meu, Caio. Prazer o meu. Voltando às raízes, né? Às origens. Nunca me desliguei do projeto, né? Sim. Sei que não apareci tanto, mas continuei algum período editando e participando de alguma coisa ou outra, dando dicas pro Caio, conversando muito. E o prazer tá de volta, voltar a gravar, voltar a aparecer. Eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de falar de futebol, mas assim, eu tenho que falar que é uma final que eu não achei que ia acontecer. Aí, falar de futebol, e é isso. É isso aí, meu amigo. E quando você esteve aqui para gravar, se gravou por áudio, né? Foi Ainda áudio. ninguém conhecia, pelo menos quem começou a acompanhar o Pichotada e conheceu você através do Pichotada, não tinha visto ainda sua cara maravilhosa por aqui. Nossa. Meu amigo, você falou da final da Champions, que era uma final que você não esperava. Eu até já esperava que o City fosse chegar longe, via como um dos favoritos. É bem verdade que não começou a temporada do jeito que a gente imaginava. O Guardiola demorou um pouquinho a ajustar o time, teve algumas saídas importantes, chegada do Haaland, adaptação a uma nova forma de jogar, mas engrenou, né? O pós-Copa do City foi muito bom, principalmente depois daquela goleada absurda contra o Leipzig. Só que a gente não esperava de forma alguma que a Inter de Milão chegasse na final. É uma completa surpresa. E a Inter até gosta desse cenário. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar, na sinceridade, claro que todo mundo vai acompanhar. Te agrada essa final City-Inter? Ou, por exemplo, você teria preferido ver um Real Madrid-Milan, que era um jogo que poderia acontecer, né? Um confronto mais tradicional. Eu vi muita gente frustrada por não ter esse Real e Milan e, enfim, por acontecer um City-Inter. Então, assim, eu acho que em bola jogada, o City tinha que chegar na final de qualquer jeito, né? Uhum. Eu acho que até na Barclays teve uma contribuição muito grande da pipocada monstra do Arsenal para Barclays, você acabar foi essa longe. campanha. Mas, olhando para a Champions, em especial, assim, a fase de grupo do City é uma fase de grupo regular, que é uma coisa assim, não Exato. vai tomar susto e não tomou mesmo. Uhum. E aí, quando cai no mata-mata, a gente já espera uma coisa um pouco mais pesada, mas não se assustou contra nenhum adversário, né? Tanto Verdade. é que na semifinal, no jogo de volta, nos dois jogos engoliu o Real Madrid, né? A diferença é que no segundo jogo de volta a bola entrou. Exato. E uma diferença, inclusive, em relação ao confronto do ano passado, né? Porque o City E já tinha sido superior ao Real, só que a bola não tinha entrado. E também o City não tinha um ponto que acaba reforçando esse favoritismo do City na final, que é a capacidade de se defender, a capacidade de sofrer. O City adquiriu esse nessa temporada que não tinha nas outras, né? assim, alguns jogadores que saíram muito, que estão fazendo assim, uma das melhores temporadas da vida, né? A gente tem o Bernardo Silva amassando, Nossa, o monstruoso. Haaland que chegou e que é o cara da bola decisiva. O Walker nos dois jogos engoliu o Vinícius Júnior, assim, foi um dos poucos que Verdade. conseguiu marcar ele essa temporada, né? Mas você me perguntou se a final me agrada. Me agrada pelo seguinte fator: eu acho que é um jogo em que os dois times vão estar confortável dentro das suas propostas, né? A Inter com um jogo mais defensivo, Uhum. mais físico, e muitas vezes prendendo um pouco mais o jogo, amarrando um pouco mais o jogo. E o City vai fazer o que gosta de fazer, que é ter a posse de bola, que é controlar o jogo com a bola no pé, né? E tentar as infiltrações. E eu acho um jogo muito perigoso para as duas equipes, assim. Mas tem tudo para ser uma grande final. Assim, eu acho que tem tudo para ser uma grande final, principalmente se a Inter for levando a banho-maria o City durante os dois tempos, né? Agora, se o Sim. City abrir a porteira no início, amigo,
Eu acho essa que é a já questão. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no jogo no Etihad, City e Real. O City abriu o placar ainda no primeiro tempo, ainda na primeira metade, e aí, meu amigo, um abraço. Se acontecer isso, a gente pode ter até, quem sabe, uma goleada no final de Champions, porque a gente sabe da capacidade ofensiva que o Manchester City tem. Mas, bom, se a Inter conseguir ao menos segurar, e vai tentar segurar, o Inzaghi, inclusive, deu uma entrevista falando que a Inter não tem que ter medo do City. Mas esse não ter medo não significa que a Inter vai atacar. Não, ela vai seguir na sua proposta de jogo. Mas dentro disso, ela não vai temer o City, vai fazer com que essa força defensiva possa sobressair. E aí, se esse jogo virar para o segundo tempo, empatado, 0-0 amarrado, aí a coisa pode dar uma esquentada. Falando sobre a campanha do City na fase de grupos, que você bem citou, o City passou na primeira colocação no grupo G, com 14 pontos. Um grupo que tinha Borussia Dortmund, Sevilha e Copenhague, um grupo bem acessível, bem tranquilo. E Só que o time City... ruim. Pelo amor de exatamente. Deus. O Só City conseguiu baba. passear. É uma fase de grupos que não serviu tanto de parâmetro, né? A Inter já teve o famoso grupo da morte, né? Que passou, enfim, na segunda colocação. Teve o Bayern na primeira colocação, passando com 18 pontos. A Inter na segunda com 10. Na terceira colocação, o Barça com 7. E aí, na última colocação, Vitória Pilsen com 0 pontos. Engraçado que antes da Champions, todo mundo dava o Barcelona como talvez a segunda grande força, né? Mas a Inter, no confronto contra o Barça, conseguiu se sobressair, ganhou na Itália, teve um empate fora de casa, que, enfim, tomou 2 gols no finalzinho, estava com vantagem de 3-1. Mas, enfim, foi uma fase de grupos em que a Inter surpreendeu, mas mesmo dentro dessa surpresa, ela sofreu, né? Longe de ter passado folgada, sobrando. Quem passou aqui sobrando foi o Bayern de Munique. Mas essa Internazionale, assim como o City, cresceu bastante no mata-mata, né? A gente citou aí a respeito do City o confronto contra o Leipzig, né? Como que serviu como um divisor de águas. Daí para frente o City fez uma grande Champions e a Internazionale teve a força defensiva sendo muito provada e dentro disso tendo sucesso, né? A Inter sofreu pouquíssimos gols na Champions, se eu não me engano, são 8 gols sofridos. Não tem a melhor defesa. A melhor defesa é do City, com 5 gols sofridos. Mas aí é bom a gente levar em conta o que você falou. Pegou uma fase de grupos com times ruins, com times fracos. Sim. E assim, a Internazionale pegou, por exemplo, o Porto, eu nem vou falar que é uma grande força ofensiva, mas Eu não lembro, conseguiu assim, mas é segurar porque, por bem. exemplo, a fase de grupo do Porto, ela foi de qualidade. Muita gente falou, os times portugueses estão vindo forte, né? A gente sabe, Porto e Benfica sempre dizem, vão surpreender. Não vai surpreender, não. Exato. Inclusive, até o jogo de volta, que foi em Portugal, né? O Porto amassou a Inter de Milão no final do jogo. Amassou, assim, bola na trave, o Onaná fazendo milagre. Pô, é verdade, o Naná foi bem demais nesse jogo. Para mim, inclusive, o Naná é o melhor goleiro da Champions, viu? E assim, pensar que esse cara, na Copa do Mundo, foi cortado no ônibus no jogo contra o Brasil, né? Teve um problema ali com o treinador, acabou sendo cortado. E conseguiu uma retomada muito grande ao longo da própria temporada. Mas é isso, mesmo... Diga. Você acha que a Champions dele é melhor do que o do goleiro do Milan, que eu esqueci o nome? O nome dele é estranho pra caramba. Amanhã, É. eu acho. Pô, a Champions do Naná é um primor. Acho o Manhã mais goleiro. Mas eu acho que a Champions do Naná é superior. Até porque o Ananá tá na final, né? Então. Exatamente. Mas, enfim, bem pontuado sobre esse jogo contra o Porto, que não tem uma grande força ofensiva mesmo, assim, a Inter acabou sofrendo. E aí, contra o Benfica, a Inter chega com a segunda força. O Benfica vinha aí, se eu não me engano, na época, estava perto de atingir os 100 gols na temporada, né? Tava muito bem. E a Inter consegue ganhar do Benfica por 2-0. Consegue ganhar no Estádio da Luz. Uma vitória bastante improvável. E aí, quando chega para o segundo jogo, é um jogo meio maluco, mas enfim, que a Inter consegue abrir vantagem logo de cara. É um jogo até que a Inter sofre um pouquinho mais defensivamente, mas porque se desconcentra, né? E aí, no clássico contra o Milan, de novo, a Inter entra um pouquinho atrás do Milan. O Milan tinha desclassificado o Napoli, né? Que era uma equipe que todo mundo imaginava que fosse chegar mais longe.
E aí, nesse clássico, a Inter consegue quebrar um tabu, né? Porque em 2 oportunidades já tinha caído para o Milan em mata-mata, conseguiu eliminar o Milan e, de novo, mostrando uma grande força defensiva, né? Não sofreu gol em nenhum dos jogos, sofreu até poucas chances claras, né? E, enfim, quando acabou sofrendo, o Onaná estava bem, a defesa acabou se comportando muito bem também. Então, enfim, é uma Inter que foi ganhando casca ao longo da Champions, o que lembra muito a trajetória da última final de Champions que a Inter chegou, né? Que ela Sim. claramente estava distante de ser uma das favoritas, mas foi ganhando casca. Até em off você estava falando sobre essa Inter ter eliminado o Barça do Guardiola, que na época todo mundo via muito à frente. Coisas de Copa, né, meu amigo? Tem isso, tem as surpresas, abre espaço para isso. Inclusive, essa final de 2010, muita gente coloca que o Bayern era favorito. Assim, eu não acho. Eu acho que o time da Inter era melhor, né? Você tinha o Diego Milito jogando muita bola ali, Maicon, Lúcio, enfim. E o Júlio time do César, Bayern, naquele melhor goleiro do mundo. sim, apesar de ter o braço muito curto, né? Acho que tem uns 10 centímetros de braço, mas naquela época ele pegava muito. Muito. Mas para mim foi favorito. Até porque quem elimina o Barça do Guardiola, que assim, eu acho que é talvez o melhor time que eu vi jogar na minha vida. Ele. É favorito em qualquer coisa, né? Com certeza, com certeza. Claro, assim, que a Inter não eliminou uma força como o Barça do Guardiola na época, mas eliminou grandes forças nessa Champions e ganhou casca, né? E vai enfrentar o Guardiola de novo, né? E vai enfrentar o Guardiola de novo. Vai enfrentar o Guardiola de Então, novo. Pois é, tem uma questão histórica. Eu acho que a gente não pode ignorar essas questões históricas, sabe? Isso de alguma forma pesa. Beleza, que tem um contexto diferente, que são times diferentes, que se passaram muitos anos, mas sei lá, acho que de alguma forma isso acaba pesando. E aí, olhando o peso histórico, de novo, a gente não está tirando o favoritismo do City. Acho que o City é bem favorito nessa final. Mas vamos lá, você citou essa questão de enfrentamento do Guardiola contra a Inter. A gente tem que citar também a questão dos dois na Champions. O City não tem nenhum título. A Inter está buscando o tetracampeonato. é A verdade. Inter já está muito mais tarimbada em termos de Champions do que o City, né? E existe, por mais que o City nacionalmente tenha conquistado o FA Cup, tenha conquistado a Premier League, a gente sabe que a pressão em cima do City para ganhar um título europeu é grande, né? É grande. Inclusive, o Guardiola joga muito isso contra os outros técnicos o tempo inteiro, né? Eu lembro aquela temporada em que o Klopp foi vice para ele na Liga Inglesa e que ele disse no meio da temporada, olha, o Liverpool vai sentir o peso de estar há 4 décadas sem saber o que é uma Liga Inglesa. Isso. E sentiu de fato, né? Sentiu. O City ganhou o jogo no Etihad Stadium e a partir dali ultrapassou o Liverpool e foi campeão. Agora, tendo dito isso sobre todas as questões históricas, sobre as campanhas, sobre o fato da camisa da Inter ser mais pesada, eu acho que vai ser um jogo em que vai ser, assim, muito, assim, de verdade, eu acho que é 80-20 para o City hoje. Não só pela bola jogada, mas por elenco, por técnico, e Concordo. porque vem embalado de 2 títulos, né? A Inter não conquistou nada. Na verdade, a Inter ganhou a Supercopa da Itália, né? E teve o título da Copa Itália também. Mas, Sim, assim, que é equivalente se a ao gente for Campeonato olhar, Mineiro, né? se a gente for olhar dentro de um cenário de campeonato italiano, a Inter teve problemas para ficar na zona da Champions, né? A Inter, inclusive, foi muito beneficiada com a punição da Juve. Então, assim, dentro da principal competição nacional que a Inter teve na temporada, alternou bastante. Supercopa da Itália é aquela coisa, um jogo só, difícil, claro, é um Supercopa da título e Itália tal. solteiros e casados, né, mano? Vamos ser sinceros. Pois é. Então, assim, não dá para levar tanto em conta. É o título e tal. Comemoraram muito, mas muito mesmo. Acho que por ter sido em cima do Milan, né? É algo que acaba deixando isso mais gostoso, mas não é um título tão relevante. Copa Itália já dá para a gente considerar um pouquinho mais, mas obviamente não é uma Copa tão relevante quanto a FA Cup, né? Que é a competição mais tradicional que a gente tem no. Não mais tradicional, mas é a mais antiga no futebol mundial. Deixa eu levantar uma polêmica aqui. Na Europa, você acha que conta mais você ser campeão
Conference League ou de uma Copa Nacional? Nossa. Vamos tirar a Inglaterra do bolo, porque a FA Cup conta muito. É muito mais difícil. Mas, por exemplo, você prefere ser campeão da Copa do Rei ou da Conference League? Pô, aí depende muito do. Eu acho que depende muito do tamanho do clube, né? Não, De não. quem Estamos for. falando de um Barcelona da vida, por exemplo. Ah, não, prefiro Copa do Rei. Copa do Rei? Prefiro Copa do Rei. De Entendi. verdade. Entendi. E você acha que, tipo assim, por exemplo, para uma Roma, igual o Mourinho foi na última temporada e quase conquistou a Europa League, Ah, assim. não. Então, é aí que eu tô te falando de contexto. Tipo, a Roma não Uhum. tinha nenhum título europeu. E E continua sem aí. ter. O Conference League é meu saco. Aí, viu? Pelo amor de Deus. Se Vai ter que Conference cortar League é um essa time parte aí, bom. ó. Não, não, tô falando sério. Bota o Palmeiras do Abel Ferreira na Conference League pra você ver se não dá um caldo. Pois é, pois é. É, eu até achei, tipo, a introdução da Conference é interessante, principalmente para clubes médios, clubes pequenos. Não. Mas, E assim, tem que ser adaptada também, mano. Eu acho que tem que ser adaptada. A América do Sul pede uma competição dessa também. Eu tô menosprezando aqui, Concordo. brincando, Sim, sim. mas, assim, eu acharia que se fosse interessante dar uma vaga melhor, né? Porque, tipo assim, a vaga, se eu não me engano, hoje é pros playoffs da UEFA Europa League, não é isso? Isso. Podia ser pelo menos pros playoffs da Champions, mano. Aí o É, bagulho ia ficar interessante, sabe? Mas, pô, nossa, ia ficar demais. É, mas aí, sei lá, talvez seria um salto bem e tipo assim, e a Europa considerável. tem uma coisa de que nenhum país pode ter mais do que 4 vagas e tal. Tem toda aquela É questão do complicado. ranking. Verdade, Uhum. verdade, mano. Agora, você estava falando sobre os títulos conquistados na temporada. A gente falou sobre Inter, sobre City. Inegavelmente, os títulos do City são mais relevantes. O City ganhou uma Premier League. E, enfim, ganhou também a FA Cup. O City pode chegar no treble, né? Que a única Sim. equipe inglesa que conquistou isso foi justamente o maior rival, que foi o Manchester United lá em 99. Então, Com assim, é Beckham, né, algo e muito companhia. significativo, difícil demais ser conquistado e que o City está muito perto. Certamente é mais uma motivação. Ainda mais você podendo Isso. igualar historicamente o maior rival. Sim. Mas, tem até uma questão assim, né? Eu acho que pro City, o United é o maior rival, mas eu acho que pro United o maior rival é o Liverpool, né? É, Exato. mesmo Isso, sendo de isso, cidades diferentes e tal. isso. Mas tem todo esse peso histórico pro City, mas eu acho de verdade que isso vai entrar em campo, é, dependendo do decorrer do jogo. Mas a impressão que eu tenho vendo o City jogar os últimos jogos assim é de que vai amassar também. A Inter pode tentar se segurar, pode armar alguma coisa, até porque vai ter tempo para isso até lá, né? E, enfim, eu acho que é um ano que tem sido uma temporada, né? Surpreendente, assim, pelo que vem acontecendo dentro do futebol, então não dá para descartar nada, né? Depois que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo, começando a Copa perdendo para a Arábia Saudita, para descartar nada. Mas ainda assim, eu acho que o favoritismo do City é bem grande. Concordo, mano. E assim, até pensando no cenário da Inter amarrar um pouquinho mais o jogo, quem sabe dar algumas espetadas. Se a gente for pegar comparando o último jogo do City, a final da Copa da Inglaterra, Uhum. principalmente quando o Garnacho entra em campo, quando o Ten Hag coloca ele, o United cresce muito no jogo. O United passa a produzir Uhum. mais. E, mano, o City não mostrou nenhum desespero de sofrer um pouquinho mais, de ter que competir um pouco mais, de deixar a bola mais com o adversário. Então, assim, realmente é um desafio absurdo para a Inter bater o City em todos os sentidos, né? Eu acho que esse fator psicológico nos times do Guardiola em geral, eles são muito bem trabalhados, né? Demais, demais. E levando em consideração que ele tá o que há 8 temporadas no City, é isso? Eu acho que são 8 temporadas. Pode São até 8, né? concluir, eu vou conferir aqui. E tem assim uma base de elenco parecida, né? Ou então jogadores que estão no elenco junto com ele esse tempo todo, são caras que já conhecem, que já sabem o que vai acontecer, e que conhecem o jogo muito bem. Tipo assim, não dá pra gente achar que o De Bruyne vai entrar em campo, que ele não vai saber o que ele vai fazer, ele sabe o que ele vai fazer. E apesar de eu achar ele um dos jogadores mais desmotivados do futebol mundial, assim, pra mim ele é um cara que tem uma preguiça de jogar enorme, é o ganso europeu, mas... Meu Deus do céu, é um absurdo sendo dito. Meu amigo, Não, não, Guardiola chegou em fevereiro de 2016 ao Manchester City. 7 anos, São 7 sete anos, anos, 7 quase. anos, Mas é isso, quase. muito tempo.
E, assim, não, mas falando sobre o De Bruyne, eu acho ele cracaço de bola. Mas Aham. é só você ver as declarações dele na Copa, por exemplo, falando sobre a seleção da Bélgica, né? Ele não Então, tinha mas eu expectativa, acho né? que o De Bruyne, de fato, estava muito desmotivado para a Copa. Eu acho que ele jogou a Copa tendo a cabeça no City. Ele E ele já vinha busca dando algo muitas diferente. declarações. Ele já vinha dando muitas declarações contra alguns jogos, e alguns jogos de seleção, né? Algumas Aham. competições que ele achava que era encheção de linguiça da FIFA, e ele tá até certo nisso. Sim, Então, sim. eu acho que a chave muda, de fato. É, verdade, verdade. Meu amigo, vamos pro 11 contra 11, fazer um tira-teima aí de City Bora, Internacional? Acho bora, legal bora, aí bora. para ficar tudo mais claro pro pessoal e quem sabe eles ouvirem algumas opiniões polêmicas ou talvez absurdas sobre essa Beleza. comparação, mas é difícil fugir do óbvio, né? Ederson ou Naná para você? Eu acho o Ederson mais goleiro, mas hoje, momento, temporada, eu fico o Naná. O critério que a gente vai utilizar é esse, momento. Quem que a gente escalaria para Momento, final hoje? Para o final hoje? Naná, o O Naná. Naná, O perfeito. Ederson, sim, tá fazendo um pós-Copa legal, mas antes Aham. da Copa, meu Deus do céu. Assim, entre os dois, se eu fosse contratar um goleiro para ser meu goleiro de várias temporadas, seria o Ederson. Sim, sim, Mas hoje é o Naná também. pois é. Ahn, o Walker ou Bastoni? Aí eu acho que cabe mais a comparação do Walker com o Damian, né? O Damian pela Eles ponta direita. jogam no mesmo lado. Verdade, verdade. É porque os dois jogam a linha de três, então Isso, ambos são zagueiros ali pela direita. Eu fico com o o Walker. Walker ser zagueiro para mim é um... É, pois é. Mas entendo, consigo entender. Agora, vai ser interessante ver ele como zagueiro nesse jogo. Inclusive, a gente pegou aí como embasamento as escalações prováveis, mas, enfim, pode ser que tenha alguma mudança. A gente já viu, por exemplo, o Guardiola usar muito o Ake, que acabou se lesionando, ficando fora Uhum. por algum tempo e tal. Mas, enfim, o Walker ele foi muito importante contra o Real Madrid, muito porque ele enfrentou um Sim, cara como o Vinícius Júnior, né? Um cara do sim. mano a mano, de um contra um e tal. No confronto contra a Inter ele não vai ter. Então, assim, vamos ver como que vai ser o Walker se comportando, não tendo esse cara para segurar. O Di Marco vai cair um pouco para aquele lado, mas não é um cara que é um ala, né? Então, assim, são características diferentes. Você acha que, por exemplo, você tem ali um meio-campo da Inter com 5 jogadores, né? A gente vê muito esse apoio lateralizado, né? Dos meios de Sim. campo ali com o Calhanoglu, o Brozovic, o Barella. O Barella, inclusive, que é um cara que eu acho que é bastante agudo, assim, no que ele se propõe a jogar. Também acho, mano. Também acho. E assim, se tiver uma dobra ali, talvez o Walker tenha problema, mas eu não consigo visualizar o lado direito do City sofrendo durante o jogo, não. É difícil, é difícil. Não, mas assim, o que eu queria falar do Walker não seria nem de sofrer, mas assim, pensando no modelo de jogo da Inter, nos jogadores que a Inter Tá? tem, talvez ele atuando como um terceiro zagueiro fique um pouco. Eu não queria falar inútil, mas não estava em outra palavra, mas talvez seja um pouco inútil ele Uhum. jogar como terceiro zagueiro, né? Eu acho que talvez ele vai acabar soltando mais o Walker, né? Pode ser, pode ser. Até jogando com uma E linha de dois, talvez aconteça isso durante o jogo. eu acho que ele deve subir para apoiar o Bernardo Silva um pouco. Isso, pode ser, pode ser. Até porque se a Inter se fechar, ele vai precisar de número na frente, né? Não Com adianta ele atacar certeza, só com com 5, certeza. 6, ele vai precisar de mais gente. Mas nessa comparação, Walker, para mim. É o Walker, com certeza. A próxima comparação é na linha de 3 aqui, Rubem Dias e a Cherby, né? Rubem Dias e Provavelmente. Achev. Rubem Dias. Rubem Dias. O Rubem Tem um Dias, fantasma aqui para mim. o Rubem Dias, assim, é um cara que também se recuperou ao longo da temporada, né? Que não começou bem, né? Distante de ser o Rubem Dias que chegou causando impacto, mas o pós-copa Uhum. dele é um primor. Hoje, dessa linha de 13, ele é o melhor. A Cherby Sim. é bom zagueiro, extremamente experiente, fez, assim, também um confronto, uma eliminatória contra o Milan primorosa, mas é Rubem Dias, aí não tem conversa não. Tô só marcando aqui quem que a gente já escolheu pra gente fazer a escalação depois. Akanji ou Bastoni? Nossa, aí a briga é boa. Aí a briga é boa. O Akanji, quando ele chegou no City, muita gente contestou.
eu achei a contratação esquisita. Eu acho ele um Aham. bom zagueiro, mas não achava que era um cara para jogar no nível do City. Nunca achei ele um jogador tão promissor no Borussia e tal. Mas encaixou, né? Encaixou. Chegou no momento que o City estava um pouquinho mais encaixado aí no modelo de jogo do Guardiola e tem jogado muito bem, até fez gol no confronto contra o Real Madrid. Mas eu vou ficar com o Bastoni, viu? Eu vou ficar com o Bastoni. Apesar desse bom encaixe do Akanji, acho ele um bom zagueiro. Acho o Bastoni mais jogador, acho que a temporada do Bastoni foi mais regular. Inclusive, deve ser um cara muito visado pelo mercado depois dessa temporada. Um zagueiro canhoto, de boa construção, que defende bem a área. Eu fico com o Bastoni. Sim. Eu sigo o relator, vou de Bastoni também, mas só uma comparação, né? Eu acho que o Akanji, ele faz um papel no City hoje muito parecido com o que o Brock fazia no Cruzeiro do Pesolano. Só que Pior que eu a acho, comparação é boa. Pior que a comparação é boa. só que eu acho que o Assim, não Brock, de qualidade, mas de função. até porque a gente sabe que o Brock bate falta melhor que o Akanji, né? Então, Não, com certeza, com certeza. agora eu acho que a gente vai ter um problema no meio, porque assim, apesar dos dois jogarem com meio campo, com 5 homens, aliás, o City joga com 6, né? E a gente vai ter que ver as comparações, mas eu acho que a gente pode começar comparando talvez o Stones com o Brozovic. Boa. Acho que é isso, porque é melhor a gente comparar o Dumfries e o Di Marco com o Bernardo Silva e Grealish, né? Sim, Acho que sim, faz mais sim. sentido. Sim. Stones ou Brozovic? É isso, né? Stones ou Brozovic. Nossa. Eu vou de Brozovic. Mano, eu acho o Brozovic melhor tecnicamente, é um cara da posição. Bom ficar de olho se joga ele ou o Mkhitaryan, mas possivelmente vai jogar ele. Uhum. Só que aí eu vou na temporada do Stones, eu vou no momento. Na temporada do Stones como volante, essa retomada com a camisa do City, na verdade não essa retomada, mas assim, essa afirmação, porque o Stones sempre foi um cara que foi olhado com muita desconfiança pelo torcedor e numa posição diferente se afirmou de um jeito absurdo. Então eu vou de É, Stones. eu acho que a gente pode colocar o Stones assim, né? Se fosse para escolher para o meu time, eu escolheria o Brozovic. Uhum. Mas a gente pode colocar o Stones porque, como você bem disse, em tese era uma improvisação do Guardiola, né? Exato, E que exato. deu muito Pesa resultado. muito. Então vamos de Stones. É, Agora, Rodri e Barella? é, não é a comparação que talvez vai ter que ser Rodri Barella. Pela Vai ter formação que tem ser que ser. Rodri Barella. São jogadores de características bem diferentes, né? O Rodri Sim, muito são mais um. características diferentes, né? O Rodri é bom, o Barella é ruim. As o características são essas. Rodri, o Rodri é um cara muito mais cerebral, de controlar o jogo, que joga mais atrás. O Barella, como você bem disse, né? É um cara muito mais incisivo, que pisa na área, que faz mais gols, participa mais de gols. Mas Eu, Rodri, né? quando eu vejo o Barella jogar assim, eu tenho a impressão de que ele. Sabe quando a gente fala do jogador que ele corre ou pensa? Sim, Ele me lembra. Ele para mim, esse ditado perfeito. Assim, o Rodri já é o contrário, né? Ele pensa muito o jogo. pensa demais. Tem E eu gente até que gosto. se irrita de ver o Rodri. Ele pensar Assim, demais. eu gosto dele, mas em alguns momentos eu acho chato. Eu acho Sim. chato ver o City jogar de modo geral, né? Aham, Eu evito ver jogos do City. sim. Mas. Você não sabe o que você tá perdendo, meu amigo. Não, não, assim, quando eu sei que. Igual, por exemplo, ano passado a gente teve um Liverpool e City espetacular, um 2-2 no Etihad, né? Uhum. E, mas tendo dito isso, eu acho que o Rodri é muito mais técnico e é ele mesmo, não tem como. É ele, pô. É Agora a ele. comparação vai ficando um pouco esquisita. Até que não, né? Agora é Gundogan e Canaloglu. Gundogan. Gundogan. Irken Gundogan. Çalhanoğlu é importante. Çalhanoğlu é importante para o esquema do Isaac, mas, Ah, nossa. bacana e tal, né? Mas o Gundogan tá E pela decidindo, bola. né? E decidindo, bicho. O cara ganhou uma Copa da Inglaterra sozinho. Sozinho. Exatamente. Sozinho, mano. É Gundogan, né? Não Gundogan, tem, Gundogan. não tem muito o que discutir aqui. Tem não. Agora vamos de Grealish e de Marco.
Grealish e DiMarco. Jogadores também de características diferentes. DiMarco, se eu não me engano, é um dos líderes de assistências da Inter na temporada, né? Um jogador que pouca gente conhecia e, bom, nessa temporada tem ido muito bem. Inclusive, no jogo contra o Milan, no primeiro jogo, eu acho que ele chegou a dar assistência para o segundo gol, pro belo gol do Mkhitaryan. Mas aí é o Grealish, né? Que finalmente está mostrando ser aquele Grealish que se esperava, né? Dos tempos ali de Aston Villa. Tá jogando pra caramba. Muito bem, Grealish. Eu tinha eu tenho um problema com o Grealish muito grande, assim, que eu acho que, assim, eu já vou adiantar aqui que para mim na disputa é ele, tá? Mas Não, sim. falando entre ele e o DiMarco, eu acho que o DiMarco tem uma coisa que o Grealish não tem. O DiMarco sabe que ele é limitado. O Grealish, às vezes, acha que é o Messi, e ele não é. Isso me irrita um pouco. Mas assim, né? Pensar que ano passado o City dependia do Sterling para fazer o que o Grealish faz. Pois é, rapaz. Porque eu acho que tá para nascer tem dois jogadores que me irritam profundamente assim no futebol mundial, que estão na prateleira de cima, que é o Sterling e o Felipe Machado, né? Os dois me irritam muito. Mas aqui é Grealish. Vamos para Dumfries e Bernardo Silva? Isso, Dumfries e Bernardo. Mas que covardia essa disputa. Covardia, aqui. né, bicho? Covardia, porque o Dumfries vem muito bem, mas não tem jeito. Comparando 11 contra 11, a gente tem que fazer isso. Grande temporada do Dumfries. Inclusive, a gente estava falando do duelo do Walker com o Vini Júnior, a gente tem que falar do duelo do Dumfries contra o Rafael Leão, né? Tudo bem que o Leão não jogou 100%, mas o Dumfries engoliu o Leão no segundo jogo. Anulou. É um cara de muita potência física também, bom até marcador, apoia bem. O Leão, se não for um cara forte, tem que ser, né? Tem que ser. O jogo todo fantástico. Mas assim, o Bernardo Silva, mano, até sacanagem com o Dumfries. O Bernardo Silva tá fazendo uma temporada fantástica. Talvez seja um cara que não venha seguir no City, né? Tá sendo aí cotado para outros clubes, mas fantástico. E assim, se a gente for parar para pensar, ele colocou o Mahrez no banco, né? Que é um grande jogador também. E colocou com justiça, porque o Bernardo tá jogando um primor contra o Real Madrid, inclusive no Etihad. Fez um grande jogo, né? Talvez tenha sido Você acha que essa é a melhor temporada da vida do Bernardo? Porque eu considero a melhor até hoje. É a melhor temporada da vida dele, com certeza. Eu acho que ele tá, assim, jogando muita bola. Agora vamos pro soneca do De Bruyne e Lautaro. Pois é, aí outra comparação esquisita também, mas enfim. Comparação esquisita. Mas eu vou te falar. Assim. Em poder de decisão. Aqui, ó. Se tiver entre os dois para decidir alguma coisa, a gente fica esperando, né? Porque, pelo amor de Deus. O Lautaro, com a camisa da Inter, ele até tem um histórico interessante de decisões. E assim, na Champions, ele tem mostrado isso também. Na Argentina, a gente sabe que, apesar dos ótimos números, a Copa dele foi deplorável. É um cara que ficou muito abaixo no momento que mais se esperava dele com a camisa argentina, virou até banco ao longo da Copa. De Bruyne, óbvio, muito mais jogador, um craque, que o pós-Copa dele é muito bom. Na verdade, antes da Copa ele já vinha muito bem pelo City, mas aí teve uma queda na Copa do Mundo, a gente já explicou aqui um pouquinho o contexto, mas, bom, no pós-Copa melhorou ainda mais do que estava fazendo antes. A gente sabe o tanto que ele é craque, o tanto que é genial. Só que temporada por temporada, eu ficaria com o De Bruyne, mas temporada por temporada eu fico a do Lautaro. A temporada do Lautaro é muito forte na Inter, mano. Eu ia chegar aí, apesar do De Bruyne ser mais jogador, eu acho que eu vou de Lautaro também. Porque eu estaria sendo incoerente. Porque assim. Se a gente está olhando o momento, exato. A gente começou olhando o momento lá, o Naná e Ederson. A gente falou, Ederson é melhor, mas vamos ficar com o Naná pelo momento. Então, assim, é o mesmo critério agora. Fico com o Lautaro, mas assim. Nossa, rapaz, se alguém corta esse pedaço aqui. Que pena que caiu essa comparação, porque assim.
São jogadores muito diferentes, muito difícil nesse 11 contra 11 se a gente tentar encaixar de uma forma que fique plenamente justa, porque são times com formações diferentes, com jogadores diferentes em campo e tal. Então, que fique bem claro, De Bruyne, mais jogador que o Lautaro, consideravelmente mais jogador, mas no momento é o Lautaro. Deixa eu fazer um ping-pong aqui rapidinho com você, de 3 nomes que eu pensei aqui agora. Giggs ou De Bruyne? De Bruyne. Kaká ou De Bruyne? De Bruyne. Tevez ou De Bruyne? De Bruyne. São doentes, mano. O cara escolheu De Bruyne. Beckham ou De Bruyne? Ai, caramba. Nossa, Eu vou de Beckham. Beckham foi jogadoraço. Pô, mano, a temporada dele em 99, inclusive a final que ele faz contra o Bayern na Champions, é absurdo, cara. Muito boa. Nossa, mano. Eu vou ficar com o De Bruyne. Leva ele pra sua casa. Pô, agora. Ô, Diego. Você quer fazer essa comparação? Hoje, se fosse Haaland contra qualquer outro jogador da posição, era Haaland, né? Não tem como. Qualquer, o melhor centroavante do mundo, o cara que tem mais de 50 gols na temporada. Na primeira temporada dele pelo City, já quebrou o recorde de gols na Premier League. Um abraço pro você, Diego. Haaland. Não, e é o artilheiro da Champions, né? Artilheiro da Champions. Então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do City. 1, 2 e 3 jogadores da Inter de Milão, 8-3 para o City. E você quer votar técnico também? Porque eu pensei nisso agora. Porque assim. Oh, meu Deus. Mano, não dá, né, velho? Agora que a gente parou para analisar o plantel e olhando na beira do campo ainda que tem, né, o Guardiola do lado do City, se o City perder essa final, vai ser uma pipocada monstruosa. Exatamente, mano. Pois é, eu também. Aí, meu amigo, eu sei que tem gente que não gosta do termo pipoca e tal, mas assim, a gente viu recentemente uma pipocada absurda do Borussia Dortmund na Bundesliga. Pelo amor de Deus. Pipocada, não tem como nomear. Não tem como nomear. Inclusive, um abraço pro nosso amigo Flávio, né, que deve ter amado um abraço, mano. Muda de. Eu torço pro Union Berlim, mas pro Borussia não. Pelo amor de Deus, pode trocar de time. Mas assim, é claro que é uma final de Champions, um enfrentamento único, formato diferente de um campeonato nacional e tal. Mas, sinceramente, se o City perder, vai me surpreender muito. E dependendo do que acontecer no jogo, vai ser absurdo a gente colocar como pipocada, não, mano. Nossa, tem que acontecer muita coisa, mas muita coisa surreal pro City perder essa final. Contra o Chelsea, eu já acho que o City chegou como favorito. Só que assim, a distância era mais curta. O Chelsea tinha ganhado muita força, tinha eliminado categoricamente o Real Madrid e tal. Mas é um rival do mesmo país. Como se desenhou o jogo, que assim, para mim foi uma final horrível. Inclusive, foi uma das finais, assim, pelo menos em território brasileiro, com menor audiência, né? Muito fraca. Muita gente não quis ver o jogo. Eu não lembro, eu acho que eu não lembro onde eu tava assistindo o jogo, mas eu lembro de no meio do jogo assim falar assim, será que vale a pena mesmo continuar assim? Tava ruim, tava bem ruim. Uhum. Mas em termos de favoritismo, eu acho que a gente sabe que o jogo é jogado, mas assim, eu acho que o Onaná vai ter que ter acordado num dia inspiradíssimo. Com certeza. E assim, eu acho que é jogo de pouquíssimas oportunidades para a Inter e que tem que ser aproveitado de qualquer forma, caso elas apareçam, né? Não, mano, muito complicado, de verdade. A gente pode cair aqui talvez um erro de subestimar a Inter e tal, mas não, a gente reforçou a grandeza, a campanha que fez. Já é espetacular a Inter chegar numa final de Champions, depois de 13 anos, extremamente desacreditado e tal. Mas, tendo assim, dito isso, o City vai passar o trator.
Se o City não ganhar agora, pelo amor de Deus, tem que ganhar. Merece ganhar. Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de pelo Deus. amor de Deus, velho. Se a gente não ganhar da Inter de Milão, pelo amor de Deus, eu tô com a camisa da Inter, hein? Belíssima camisa da Inter, inclusive. Nossa. Mas eu tô com o City na final. O Arthur até reclamou disso em off, pô. Não, assim, eu tô usando porque a camisa é linda, mas eu tô com o City no final. Eu não vou... Falando de torcida agora, acho que só pra gente finalizar, né? Porque a gente fez um 11 contra 11. Falando de torcida. Torcida da Inter vai invadir Istambul, hein? Vai. Até porque o City não tem torcida, né? Eu não queria usar isso, mas você já foi direto. Eu gosto. Aquela torcida de biblioteca ali, né? De xadrez. De virar de costas e pular e tal. Cantar Bumbum no final. As torcidas italianas no geral, até por serem latinas, assim, né? Elas são mais apaixonadas. Não tem nem dúvida. Nem dúvida. Mas eu não sei. Eu acho que eu vou torcer pro City, apesar de eu não simpatizo com nenhum dos dois. Né? Uhum. Mas eu acho que eu vou torcer pro City pelo Guardiola, assim, é um cara que eu gosto muito. E que pra mim não tem ninguém no mundo hoje que entende de bola igual esse cara. Não tem, mano. Não tem. Ele é fantástico. Ele é fantástico. E assim, que imagem bacana a gente presenciou no último sábado com ele se emocionando ao ganhar um título de FA Cup, que era um título que ele já tinha ganhado, tinha acabado de conquistar uma Premier League. E assim, depois de tantos títulos, de tantas taças, ele ainda se emociona porque quer ganhar, né? Viciado em ganhar. E assim, a forma como ele constrói os times dele, como ele prepara os times dele para vencer, assim, é muito impactante. Meu amigo, para finalizar o nosso programa, primeiro vou agradecer aos nossos patrocinadores, né? LSM Corretora, Prime Time Store, Barbearia do MP e Coxa Grife, são os 4 patrocinadores que estão firmes aí com a gente. Muito obrigado também a quem nos ajuda de forma anônima. O Apoie-se tá aí firme e forte, então se você quer ajudar, se você quer manter esse projeto, por favor, nos ajude no Apoie-se. E Pichotada Cash em todas as redes sociais, hein, gente? Se inscrevam no canal aqui do YouTube. Geralmente os vídeos têm um número de visualizações bacana, mas infelizmente muita gente deixa de curtir, de se inscrever. Então, firmes aqui no canal, é importante pra gente, firmes no Instagram, firmes no Twitter, firmes no TikTok, que divulguem os episódios, maratonem o Pichotada. Maratona, tem conteúdo todo dia no TikTok, eu também reposto no Twitter, no Instagram. Mas, poxa, quem tá no TikTok vai também para as outras redes, vai dar essa moral pra gente, é muito, muito importante. Arthur, pode dar aí suas últimas palavras, meu caro. Pô, muito, muito feliz de participar de novo, assim, eu gosto muito de como eu disse, de comunicar, de falar sobre futebol. E vamos torcer para uma final boa, né? Eu quero, assim, eu me desaponto muito com algumas finais de Champions League que a gente cria uma expectativa muito grande. Inclusive, a última até achei que foi boa, né? Eu gostei muito da última. Foi um jogo bem jogado. Eu queria prorrogação, eu queria mais tempo de jogo, mas foi bom. E, enfim, só agradecer o Caio e falar que a gente está junto aí nesse projeto e fazer o Pichotada dar certo. Mas é aquilo, gente. Vejam os vídeos, divulguem o canal, mostra para um amigo seu que é aficionado com futebol e vamos crescer junto. E é isso, tamo junto aí. É isso aí, meu amigo. Seguimos firmes e fortes e, claro, contamos com todos os Pichocasters. Um abraço para vocês, ótima final de Champions e fique com Deus. Até mais!